Após o ataque do ISIS, o Irã promete, ele vai sim fazer algum tipo de vingança, não só contra o ISIS, que a gente vai explicar um pouquinho do contexto, né, por que existe essa rivalidade, mas também vai acabar com as manifestações que acontecem por conta da Mahsa Amini. Segundo o Irã, parte mais ou menos do mesmo princípio. A Rússia finaliza o seu processo de evacuação da cidade de Kherson, né, das posições em Kherson, e também termina a sua mobilização parcial. 300 mil militares foram convocados, alguns já em campo de batalha, outros em treinamento. O que significa isso? A Batalha de Kherson está por vir. Além de tudo, o Putin declara que vai passar pela década mais perigosa e imprevisível da história e fala que o Ocidente cada vez mais faz uma retórica, inclusive nuclear, agressiva com os russos. Citou, inclusive, o caso da Alistruz. Polônia, de Andrzej Duda, anuncia que está negociando a instalação de capacidade nuclear dos Estados Unidos em seu território e, infelizmente, mais uma vez, tivemos um ataque, um míssil balístico sendo direcionado da Coreia do Norte em direção ao Japão. Momento dos mais tensos na Península Coreana. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu tô sempre postando algumas notícias, conversando com vocês e tal. Acho que é uma boa maneira da gente ter uma comunicação aqui um pouco mais próxima. Tamo junto? E claro, se você quiser ser membro do canal e contribuir para que eu continue postando sempre vídeos diários aqui, galera, seria legal, uma ajudinha. Se não, só seu like, seu engajamento já tá mais que sensacional também. Tamo junto, seja membro aí, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, seguinte, ontem nós tivemos, lembrando que o Irã já vem passando por intensas manifestações da Mahsa Amini, a gente já falou exaustivamente aqui no canal, né? Então não vou ficar repetindo, mas basicamente a polícia da moral e dos bons costumes pegou a Mahsa Amini e depois de 3 dias ela apareceu morta. A polícia alega que é um ataque do coração, foi um ataque do coração, enquanto a população não comprou essa justificativa e começaram as manifestações. Só que o Irã alega que existe muita interferência, e eu particularmente também acredito, não passando pano para o Irã, que também está errado, mas também acredito que existe uma interferência de outros países que não concordam com o regime iraniano. O Irã é um país super importante, controla o Estreito de Hormuz, grande reserva de gás, reserva de petróleo, geopoliticamente é uma liderança xiita no Oriente Médio, o que desagrada ali a Arábia Saudita, a Turquia, Israel e outros membros. Então o Irã é um país que gera muita atenção, tanto pelo extremismo do seu governo, é fato, quanto também pelo potencial que ele tem como país. Ontem a gente teve um ataque do ISIS, também conhecido como, acho que eu não posso falar no YouTube, tá? Tado, Lâmico, tá? Esse grupo, forte atuação na Síria, no Iraque e tal, eu não sei se vocês têm essa noção, tem gente que acha, professor, imagina, tudo uma coisa, né? Irã, esse grupo aí, tá? É nada. Pô, esse grupo, vou chamar aqui de ISIS, tá? O ISIS, ele tem uma orientação muito forte sunita. A gente também tem a mania de achar, né? Xiita é radical, sunita. Imagina, não tem religião mais ou menos radical. Existem pessoas que vão usar da religião de maneira mais ou menos radical para fazer ali o que eles têm que fazer. Mas não porque a religião de fato seja, né? E sim porque a interpretação que eu faço faz com que ela seja radical. Então, o ISIS, ele é um grupo sunita. E ele tem como principal objetivo a instalação, principalmente em porções ali do norte da África, Oriente Médio e Sul da Europa, de um grupo liderado por um califado, por uma liderança religiosa que vai instalar ali um governo fundamentalista, de vertente sunita. Então, qualquer um que não seja sunita, fundamentalista, que não seja islâmico, ou que seja xiita, por exemplo, né, ele está sobre alvo do ISIS. Tanto que, por exemplo, o acordo que foi firmado entre Obama e Irã naquele contexto histórico não foi só porque o Irã e os Estados Unidos queriam se aproximar, mas é porque eles tinham um inimigo em comum, que era o ISIS, que ganhava muito dinheiro vendendo petróleo mais barato, inclusive para alguns países, como sem acusações, né? Bom, acho que ninguém vai, né? Turquia aqui, por exemplo, tá? E outras insinuações, países que compravam do Estado Islâmico. Por que compravam? Porque queriam enfraquecer a Síria, queriam enfraquecer aliados. Então, perceba como geopolítica, né, é complicado, é o mundo da hipocrisia, como eu sempre falo para vocês.
Bom, então o Irã foi extremamente combatido. Em 2017, por exemplo, a gente teve ataques ali do ISIS no Irã, tal. A rivalidade entre os grupos ela é bastante forte. Agora, a presença do ISIS matando 15 pessoas importantes ali do mundo xiita, segundo o Irã, faz parte também de um contexto de interferência de países ocidentais ou de países mesmo orientais, mas que não gostam do Irã. A gente pode falar aqui, pessoal, algumas rivalidades com a Turquia, Israel, tal, que podem estar por trás do financiamento desse grupo. O ISIS assumiu a autoria, mas o Irã considera que são outros membros que também estão interferindo nesse processo. O Irã prometeu vingança. Chega, cansou. O que eu penso, né? Que ele vai usar também isso, o Irã, não é flor que se cheire, vai usar isso para mobilizar a parte do seu poderio militar para, claro, fazer uma vingança contra o ISIS, mas também aproveitar para colocar tudo no mesmo bolo ali, como se as manifestações contra a opressão a Mahsa Amini, a polícia da moral dos bons costumes, estivesse no mesmo bolo. Então pode ser a justificativa que o Irã estava precisando para agir de uma maneira mais violenta para acabar com as manifestações. Tá? Então, assim, o Irã vai mobilizar bastante e promete uma vingança bastante forte ali em suas posições. A Rússia hoje anunciou o fim da evacuação das posições em Kherson, ali no sul da Ucrânia, hoje da Rússia, né, segundo a Rússia, que ocupou o território, claro. Tá? E anunciou também o fim da mobilização parcial. Segundo a Rússia, 300 mil militares foram convocados, a gente tem pouco mais de 70, 80 mil que já foram treinados e já estão participando na Ucrânia, enquanto pouco mais de 200 mil estão sendo ainda treinados pela Rússia. Lembrando que a Rússia não fazia uma mobilização tão grande desde meados ali da Segunda Guerra Mundial. Então, segundo Putin e o próprio ministro da Defesa, houve algum tipo de dificuldade para fazer os treinamentos, as convocações, mas elas de fato aconteceram. Com a evacuação que acontece em Kherson, a gente já tem notícias, inclusive hoje, de ataques que estão acontecendo. Kherson, estou especulando de novo, tá? Sai do campo informacional, entra no campo especulativo. Depois vocês vão ver se eu estou certo ou não. A Rússia vem acusando a Ucrânia de estar desenvolvendo bombas sujas. Isso pode ser uma justificativa para a Rússia atacar a Ucrânia antes que as bombas sujas sejam usadas. A Ucrânia fala que não tem bombas sujas. A Rússia diz que sim, e inclusive pede para a IA fazer uma vistoria na Ucrânia para perceber as atividades que os ucranianos estão realizando. Em Kherson vai ser a batalha decisiva, para a gente saber. Porque hoje os ucranianos estão avançando em posições, estão quase chegando já no rio Dnipro, que é mais ou menos o limite, né, entre a parte que é controlada pela Rússia e a parte que é controlada pelos ucranianos. Vai ser ali que a gente vai descobrir se de fato os ucranianos têm a bomba suja e qual vai ser a resposta dos russos. Ou a resposta antes do ataque dos ucranianos, se eles vão de fato usar uma arma nuclear tática. Eu, infelizmente, a não ser que a reunião do G20, está chegando, meio de novembro, mude ali o cenário, acho que o mundo está caminhando para um ataque mais significativo. O próprio Putin, por exemplo, deu declarações bastante significativas falando que hoje o mundo ele passa por uma nova ordem geopolítica internacional, uma novíssima ordem. Ele fala que os países ocidentais estão perdendo capacidade dinâmica, geopolítica, de influência, e que eles querem destruir a China e principalmente a Rússia, como sempre quiseram desde o período da União Soviética, na década de 90, com o governo do Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin realmente enfraqueceu a Rússia caiu geopoliticamente, mas pós-99 e principalmente 2000, quando o Putin de fato vira o chefe de governo, a gente tem a Rússia crescendo muito geopoliticamente, no hard power principalmente, né? Então reconquista a Chechênia, interfere na Síria, interfere na Crimeia. A Rússia passa a ser essa potência geopolítica militar e o Ocidente não curte. O Putin até falou, quem está crescendo a retórica nuclear não somos nós, são os países ocidentais. E eles estão inclusive um caso pontual. Falou o caso, por exemplo, da Liz Truss. A Liz Truss, que ficou como primeira-ministra durante 45 dias, antes ela compunha, inclusive, parte política importante do governo do Boris Johnson, né? E ela falou, olha, nós aqui do Reino Unido estamos prontos para apertar o botão a qualquer momento. E aí o Putin falou, e o que eu tenho que esperar com isso? A Liz Truss, país importante, Reino Unido, tem armas nucleares, fala que pode apertar o botão deles, eu tenho que fazer o quê? Tenho que ficar quieto? Esperar eles falarem? Obviamente, né? Ah, entendi. Então a Rússia é boazinha e está sendo coagida. A Rússia tem interesses também expansionistas, claro. A gente não pode esquecer
que uma declaraçãozinha ali do Peskov, do Lavrov, olha, a gente pode usar armas nucleares táticas. Está dentro da nossa Constituição que ataque ao nosso território e as áreas conquistadas pela Rússia, segundo a Rússia, são território dos russos, tem como resposta um ataque nuclear. Então, os dois, né, aumentaram essa retórica agressiva, e é por isso que eu falo que é um momento bastante preocupante, tá? Para piorar ainda mais a situação, a Rússia considera que, inclusive a Ucrânia e uma série de outros países, estão passando por revoluções coloridas. Se bem que a Bósnia acabou de ter a eleição, né? Um presidente mais pró-Rússia ganhou ali, o que pode inclusive atrapalhar a entrada da Bósnia, claro, na União Europeia, tá? Mas o que são essas revoluções coloridas? São manifestações, segundo a Rússia, que são financiadas com propaganda, mídia, enfim, do mundo ocidental, para tiradas de governo pró-Rússia e entradas de governo pró-mundo ocidental, pró-OTAN. A Ucrânia, segundo a Rússia, está passando por isso, tanto que o Putin ele é bem indiretinha, né? Assim, para saber se vai ter um acordo, eu tenho que fazer um negócio com os Estados Unidos. Hoje a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos. Então pode ser que eu me reúna com o Biden para discutir. Ou seja, nem cogita realizar uma reunião com o Zelensky, porque considera que quem manda na política ucraniana é o Biden e não o Zelensky, tá? Bom, e a Polônia, de Andrzej Duda, anunciou que está em negociação com a OTAN, Estados Unidos, né, para colocar ali armamento nuclear. As armas nucleares não vão ser polonesas, claro, vão ser dos Estados Unidos, mas vão estar bem próximos da fronteira com a Rússia. E aí eu sempre falo para vocês, né? Ah, professor, mas a Polônia pode, porque ela é autodeterminada, se ela quiser, ela é membro da OTAN e tal. Beleza. E se a Rússia colocasse armas nucleares na Venezuela? Será que os Estados Unidos reagiria da mesma maneira? Será que a Colômbia reagiria da... Vamos para um exemplo concreto? E se a União Soviética ou a Rússia colocasse armas nucleares em Cuba? Será que os Estados Unidos reagiria da mesma maneira? Cuba era um país independente. Entende? Geopolítica é um pouco mais profundo do que a visão geralmente mais ocidentalizada que a gente tem. Orientalizada depende da mídia que você acaba analisando. E para finalizar aqui, ontem a gente teve uma declaração conjunta, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, falando que algum tipo de exercício nuclear pode colocar em risco a própria existência da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, em resposta às declarações e aos exercícios militares que agora estão acontecendo, hoje é o último dia, tá? Em conjunto com a Coreia do Sul, Estados Unidos e Coreia do Sul, mandou mais mísseis balísticos em direção ao mar do Japão. A Coreia do Norte diz que enquanto exercícios militares acontecerem com a presença dos Estados Unidos, e não vão deixar de acontecer, tá? O exército sul-coreano tem forte influência americana e existem bases militares americanas, desde a Guerra das Coreias, na Coreia do Sul. Então não vai deixar de acontecer. Mas enquanto continuar acontecendo, os mísseis balísticos, eles vão continuar. Penso eu que mísseis balísticos não vão ser o suficiente para uma intervenção na Coreia do Norte. Mas, novamente, Estados Unidos, Coreia do Norte e Japão deixaram claro, testes nucleares significam o fim da Coreia do Norte. Segundo o Serviço de Inteligência, a Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte vai fazer testes ainda esse ano. E aí, será que eles vão responder à altura? Vão cumprir a promessa e vão atacar a Coreia do Norte, caso esses testes realmente aconteçam? O que você pensa, pessoal? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, beijos, abraços e tchau, tchau.